Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do quadro Respondedor, episódio número 6. E nesse episódio de hoje eu quero responder aqui as dúvidas, duas dúvidas na verdade. Uma é da Lúcia Almeida, a primeira dúvida. A Lúcia ela já até passou aqui no quadro Respondedor, já outro dia eu respondi uma pergunta dela e ela tem uma habilidade muito boa aí de fazer boas perguntas. E eu escolhi mais uma pergunta da Lúcia, em outro vídeo, que ela comentou o seguinte: bom dia, Felipe, ótimo vídeo. Concluo que o paciente deveria fazer densitometria óssea e uma ressonância magnética da coluna e levar para o fisioterapeuta antes de optar pela quiropraxia, não é mesmo? Quem tem hérnia de disco e osteófitos na coluna pode fazer? Vamos lá, ó. Essa pergunta da Lúcia é muito boa. Deixa eu explicar alguns pontos aqui para vocês, né, e para a Lúcia em questão. Concluo que o paciente deveria fazer densitometria óssea e uma ressonância magnética da coluna e levar para o fisioterapeuta antes de optar pela quiropraxia. Vamos lá, densitometria óssea é um exame para identificar como é que está o nível lá de densidade óssea, que vai normalmente dizer se está normal, se tem um quadro chamado osteopenia ou se tem um quadro chamado osteoporose. Se tem um quadro chamado osteoporose, para a quiropraxia, as manobras da quiropraxia de manipulação, ela vai ser contraindicada nessas pessoas, certo? Então assim, eu quando vou trabalhar a quiropraxia, primeiro eu tenho que pensar assim, qual é a idade dessa pessoa? Se é uma pessoa que já tem uma idade possível de ter uma osteoporose, eu pergunto para a pessoa: você já fez um exame de densitometria? Você já tem aí algum diagnóstico de osteopenia, osteoporose? A maioria das pessoas, normalmente mulheres acima dos 50 anos, vai dizer que já fez alguma vez e ela já tem uma ideia se ela tem ou não. Isso já facilita o nosso processo. Mas se ela não tiver feito, não é um problema. O que a gente precisa de entender é se existe esse risco de ter uma osteoporose ali. Normalmente eu vou optar, né, sendo dessa classificação que não tem, a pessoa não sabe ali se ela tem um diagnóstico de osteoporose, é melhor a gente optar por trabalhar com outras técnicas do que com as técnicas de manipulação da quiropraxia, tá certo? Mas não necessariamente a pessoa tem que fazer o exame de densitometria óssea e trazer o fisioterapeuta para ver se ele faz ou não a quiropraxia. Não é isso que vai definir, tá certo? E o exame de ressonância, Lúcia, é a mesma coisa. Eu não preciso de que você tenha feito um exame de ressonância para saber como que eu vou trabalhar com você. Simplesmente escutando a história do paciente, fazendo as perguntas certas, avaliando clinicamente da forma correta, eu consigo identificar fatores de risco e te encaminhar para o profissional de acordo com aquilo que é necessário, ou eu mesmo tratar você com as técnicas que sejam condizentes com o seu quadro. Eu não preciso que você venha com uma ressonância. Se tiver algum risco ali que faça a gente pensar, opa, tem alguma coisa estranha aqui que seria interessante fazer uma ressonância, eu vou encaminhar a pessoa para fazer a ressonância, certo? Então não tem essa necessidade de, tem que fazer ressonância, tem que fazer densitometria antes de ir ao fisioterapeuta, antes de ir ao quiropraxista, não necessariamente. O bom profissional, infelizmente não são todos que vão saber fazer isso, ele vai saber identificar os problemas, te encaminhar para o profissional certo e te conduzir ali dentro da terapia com as técnicas corretas para o seu caso, tá certo? Então essa foi a pergunta da Lúcia. Não, tem mais uma parte aqui que eu estou esquecendo, ó. Quem tem hérnia de disco e osteófitos na coluna pode fazer? Aqui no caso ela está perguntando se pode fazer a quiropraxia, que normalmente é conhecida aí como as técnicas de manipulação. Quem tem osteófitos não tem problema nenhum, tá certo? Pode fazer tranquilamente. Agora, a hérnia de disco, se você tem uma hérnia de disco verdadeira, uma dor irradiada, sensibilidade alterada, perda de força no membro, a dor é irradiada do cotovelo para baixo ou do joelho para baixo, no caso da hérnia lombar, então são sinais aí que não vai ser legal você fazer o tratamento com a quiropraxia, tá certo? Então eu não indico porque tem contraindicações para esses casos. Agora, se é uma hérnia falsa, aí já não vai ter muito problema, você vai fazer porventura e talvez vai até se sentir bem, tá certo? Então beleza, ó, então respondido aqui a dúvida da Lúcia, agora vamos para segunda dúvida desse vídeo, que é da Josiane da Costa Viana Silva. A Josiane disse o seguinte: doutor, eu não aguento levantar o pescoço para trás, que dá uma dor no meio das costas que eu não aguento. Já fiz 4 ressonâncias, cada uma mais pior que a outra. Vamos lá, Josiane. Se você não aguenta levantar o pescoço para trás,
possivelmente, pelo que, né, você escreveu, eu acho que é um movimento de extensão, que é isso aqui, ó. É olhar para cima, tá certo? Isso mostra pra gente que você tem uma restrição mecânica na sua cervical. Pode ser por uma hérnia de disco? Talvez, dependendo dos sintomas que você tem, que você não colocou aqui. Mas que é óbvio aqui para mim que tem uma restrição mecânica. E se isso aumenta a sua dor nas costas ainda, aí a gente já muda a figura, talvez não tenha nem relação com a hérnia de disco. Mas o que a gente sabe é que tem uma restrição mecânica. Aí você fala assim, fiz 4 ressonâncias, cada uma pior que a outra. A tendência é que com o passar da idade, quanto mais ressonância a gente vai fazendo, pior vai ficando mesmo, né? Dependendo de quanto tempo você já fez a primeira, e aí os anos vão passando, a tendência é que a gente vai envelhecendo internamente. Não quer dizer que está pior, quer dizer que a sua coluna está mais velha. Muitas vezes o profissional não explica isso para a pessoa. E uma coluna mais velha não significa que ela vai gerar dor também, porque tem gente de 70, 80, 90 anos que não tem dor na coluna. Tem problemas na estrutura, a coluna está velha numa pessoa de 90 anos? Claro, é óbvio, mas não quer dizer que isso faça a pessoa sentir dor, porque tem pessoas que têm uma coluna velha e não tem dor, tá certo? Então, no seu caso aqui, você não colocou muito a dúvida, né? Eu quis trazer a sua pergunta por conta dessa explicação sobre as 4 ressonâncias que você colocou e essa característica aqui de não aguentar levar o pescoço para trás e isso gerar uma dor no meio das costas, que significa que tem uma alteração mecânica aí no seu cervical, na sua torácica provavelmente. Então o profissional mais indicado para o seu caso seria você buscar um fisioterapeuta musculoesquelético, especialista em coluna, para te avaliar, seja de forma presencial ou online, porque provavelmente esse é um problema mecânico e vai ser resolvido com terapia manual, com exercício e etc. Tá certo? Você ficar tomando remédio, tomando injeções, essas coisas, muito provavelmente não vai adiantar para o seu quadro. Bom, espero que essas perguntas de hoje aqui tenham ajudado vocês de alguma forma. Se você quiser minha ajuda através de uma consulta presencial ou uma consulta online, entre em contato aqui no nosso site, envie uma mensagem no nosso WhatsApp, que eu terei o maior prazer em poder te ajudar. Lembre-se de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar um curtir no vídeo. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.